Olá, estou aqui com o Klebcast, com a ilustríssima presença aí do Roger D. Muito bem-vindo, Roger. Muito obrigado. Nós estamos E aí sempre com o Binho para dar o que vier, o que der e vier, né, Binho? estamos aí, estamos aí. Klebcast é uma série de entrevistas que eu estou fazendo, que eu disponibilizo no meu canal de YouTube, youtube.com/Binho Barreto. Aí, se você inscrever e curtir, você me ajuda. E também está nas plataformas de podcast por aí, melhores plataformas do ramo. Ô, Roger, satisfação demais conversar com você, viu? Você é um cara aí que eu considero demais aí na cena e uma sabedoria aí de vida, de hip hop, de rua, que para poucos, né? E Aham. aí, eu tenho esse princípio aqui de não apresentar ninguém. Eu queria pedir para você se apresentar. Como é que você se apresenta geralmente na sua atuação? Ué, cara, eu acho que eu sou um produto da rua, né? Antes de mais nada, eu acho que todos nós começou a fazer alguma coisa de cultura de rua, né? Começa na rua, né? Hip hop na rua, skate na rua, né? Bike na rua e várias outras coisas são produtos de cultura da rua. Então eu comecei vendo videoclipe em 83 e de fato eu comecei no hip hop em 84. Só lembrando que em 84, 83, 84 a gente não tinha muita conscientização do que seria hip hop. Mas essa palavra do hip hop ela estava circulando já, mas era no início era tudo break. Aí depois do filme Beat Street, que a gente consolidou esse nome hip hop, né, que a gente foi entender o que era o hip hop, né, que aí envolvia elementos do grafite, da dança, da música, do DJ, né? Mas já a gente já entendia, assim, não é que a gente entendia, esse nome hip hop já estava ali circulando, mas a gente não entendia muito bem como é que essa coisa de hip hop funcionava. Então foi bem nesse início, 84, 83, depois 84, e depois do filme Beat Street, que foi no final de 84, agosto, aí já entramos em 85, já com essa conscientização do que seria o hip hop, então a gente já começou a trabalhar os elementos, né? Grafite, rap, DJ, e aí a coisa foi evoluindo. É doido, né? Porque assim, você é de uma geração antes de mim aí da cena, né? Assim, eu andava de skate já em, vamos pôr, em 88, então eu andava de skate e comecei a grafitar em 95, mais ou menos. Mas logo que eu comecei a andar de skate, eu já vi um movimento. Tinha uma galera que dançava break, tinha uma galera que dançava, né, ali depois do terminal turístico JK, mas sempre estava em algum lugar alguém. Aham. Eu comecei a ver, os primeiros trampos que eu comecei a ver eram de você e da galera que andava com você, assim. Tinha até um muito Sim. emblemático que era ali no Carlos Prates, né, no metrô. Tinha ali Aham. tinha os do Vaguinho. Eu lembro muito dessa cena, assim, mais do começo. Como é que era essa cena? Bem no comecinho, assim, entre esse início de anos 80 e os 90. Ah, cara, assim, já rolava, acho que todo mundo tem que entender que em Belo Horizonte já rolava, e não só em Belo Horizonte, mas no Brasil inteiro, já rolava uma espécie de intervenção já de picho, essa palavra grafite não era muito difundida, né? Mas já rolava isso já há muito tempo já, né? Mas esse grafite hip hop, ele chegou depois. Então, o picho, a pichação existia uma febre de pincel atômico, sabe? Nos ônibus, nas bancas de revista, né? Eu já comecei a ter um pouquinho de visão do grafite através dos filmes, né? Através dos videoclipes, e já rolava essa coisa em Belo Horizonte já. Antes de eu conhecer o Ângelo, com esse advento do filme Beat Street, a gente treinava no Anchieta, na casa de um cara lá no bairro Anchieta. E a gente andando lá no Anchieta, a gente viu do nada, cara, um grafite lá, assim, saca? Escrito Zong, alguma coisa assim. E a gente ficou louco, né? Opa, nós temos que pintar, vamos pintar, vamos pintar.
E aí a gente conseguiu comprar umas latas de spray e a gente tinha medo. Era pós período militar, né? A gente tinha um medo assim de polícia querer pegar aquela coisa toda. Aí tinha um cara. E aí é legal você tá falando do skate, né? Que você começou a andar em 88, né, cara? É legal que o primeiro grafite que a gente fez foi no Bowl do Anchieta, que foi eu e o Ulisses, que era um cara que andava de patins lá no Bowl. E eu lembro no dia lá tava uma galera do skate maluca com o que a gente tava fazendo. Eu lembro do Zé Pivete. Zé Pivete chegando, caralho, que loucura, que isso, não, que legal, tal. O Zé E a Pivete gente que fez tinha aquela esse... marca Costner, né? Que muita gente usa aí a marca de roupa Aham. de skate. Nessa época ele era só skatista, né? Só andava ali no bowl. E por sinal, ele era se não era o melhor, ele era um dos melhores skatistas que andava ali, né? E ali foi o primeiro que a gente fez, né? E tinha essa cultura do pincel atômico, de fazer as pichações e desenho mesmo, né? E foi nessas aí que eu vi um desenho de um cara, né, dentro do ônibus, que eu pegava o ônibus para o Carlos Prates, tinha um desenho, sempre tinha nos ônibus todos, pichado o anjinho que era do Ângelo. Só que eu não conhecia o Ângelo, não tinha ideia quem que era. E aí um amigo foi e me chamou, né? Ah, vou levar um cara aí que ele faz uns desenhos no ônibus e tal. Eu falei, traz ele aí. Aí ele apareceu lá em casa, trocamos umas ideias tal, e eu falei, o que você faz, assim, o que você pinta tal? Aí ele desenhou esse anjinho, né, cara? Eu falei assim, porra, você é o cara que faz o anjinho dentro dos ônibus tal. E aí a gente fizemos uma amizade muito forte, né? E começamos a pintar junto, né? A pintar blusa tal. Então, bem nesse início, 84 e 85, era muita grafite feito em roupa. A gente pintava muito na roupa. E a gente fazia nos muros, mas era uma coisa bem escassa, né, cara? Era mais difícil de fazer. E a gente praticamente não fazia um grafite assim, um mural. Todo mundo fala um mural. Não, a gente fazia, era piece, né, cara? Fazia um piece e um personagem. Pintava um piece e tinha um personagem ali. Tinha um outro cara também que começou a pintar, que o nome dele é Beto. Ele morava ali na região do Caiçara, com divisa com Monsenhor Messias, e lá ele fez um desenho também, um dos primeiros grafites em Belo Horizonte também, logo depois do Bowl. Logo depois do Bowl ele fez um lá, sabe? Ele escreveu o nome do grupo dele, que era BH City Breaks, com um anjo segurando um rádio gravador, né? Então, tinha essa precariedade da gente não ter tinta, e a pouca tinta que a gente usava era no máximo 3 cores, né? E a gente não tinha muita habilidade com spray ainda, né? Então ainda o traço era meio toscão, como qualquer outro processo, né, cara? Assim, se você for olhar os primeiros grafites em Nova York, era tudo meio toscão também. E era aquilo ali, toscão mesmo, né? E durante os anos 80 a gente foi evoluindo, né? E o Ângelo foi o cara que se tornou como é que se diz assim, o principal cara que grafitava mesmo, né? Porque você tem que entender que naquela época o pessoal dançava break e era grafiteiro. O Ângelo não, o Ângelo era grafiteiro e dançava break. Tá? Então era diferente. Então ele foi o cara que impulsionou a parada toda. Foi ele que botou a coisa para frente, né? Antes eu pintava, mas eu era aquele cara ali que estava pintando, mas não era o meu foco principal. O foco principal era dançar, mas eu pintava. O Ângelo, o foco era pintar e dançar era uma coisa secundária, sabe? E aí, durante esse tempo, foi surgindo outros caras, que era o Bar, você conhece o Bar, lógico, né? O Bar, o irmão dele, o Sol, o Beto, que era aqui da região do Caiçara, e eu e o Ângelo. Eram esses 5 que tinha em Belo Horizonte pintando. O Ulisses, que era o cara que andava de patins lá no Bowl da Anchieta, ele só fez aquele comigo lá e sumiu do mapa, não fez mais. Aí quem deu continuidade era essas 5 pessoas. No começo era eu e o Ângelo, aí veio o Beto e depois veio o Bá e o irmão dele. E tanto é que um dos grafites que fez o Bá ficar mais atento, né, mais entusiasmado assim,
foi um grafite que a gente fez, esse que você falou, ali no divisa do Calafate com Carlos Prates, debaixo do viaduto Santa Quitéria, né, na linha do metrô. E o Bar viu aquele grafite e pirou também, falou assim, vou fazer. Aí ele começou a fazer na região do Cidade Industrial, bairro das Indústrias, Cabana, naquela região de lá. E basicamente os anos 80 foi isso, saca? Foi mais ou menos isso. E muito grafite em roupa, né, cara? Muito grafite em roupa. E a coisa foi continuando. Foi Acho que daí, anos 80... foi daí depois que Sim. surgiu uma outra geração que já tinha o GMC, o Vaguinho, o Serginho, o Dan. Foi nessa sequência ou foi mais depois? Então, foi depois. Porque aí, em 87, isso tudo eu estou falando para você é 87, até 87. Esse grafite que a gente fez até 87. Depois de 87, aí quem começou a pintar foi o GMC, começou a pintar, o Baker, o Nego que é parceiro do Bar, né? O Nego. Tinha mais um cara, eu não lembro o nome dele. Tinha um pré-checa. O pré-checa que colava com o GMC, também pintava. Inclusive, quem começou a ensinar o Ginho, né, o Serginho, a pintar foi o pré-checa. O pré-checa, ele trabalhava com o pai dele, né? O pai do Serginho fazia placa, né? Placa não, faixa. E aí, na oficina, nas horas vagas lá, o pré-checa ficava pintando, fazia umas letras e tal. Aí o Serginho começou a colar com o pré-checa. Esse nome é complicado de falar numa entrevista, né? Pré-checa, né? Era apelido do Mas cara aí na começou, época, né? aí começou a primeira transição. O Ângelo para de pintar em 1991. Ele 91 não, ele para de pintar em 1990, o Ângelo. Ele pintou de 85 a 90. Ele ficou 5 anos dentro da cena do grafite. Aí ele parou, entrou em faculdade e foi ter um outro tipo de vida. E quando ele parou, aí veio essa nova geração, que é o Vaguinho, GMC, o Baker, o Nego. E essa transição de geração, o grafite que eu acho que marca essa transição é o grafite que foi feito na escadaria da Sulacap, no centro da cidade, que foi em homenagem para o natalício. Quem fez foi o GMC e quem ajudou ele a pintar foi o Baker. E Então, esse grafite, só abrir um parênteses, esse grafite foi um dos responsáveis por eu começar a grafitar, porque era simples, então faça, e eu entendi como uma dica. Eu falei, então vou tentar fazer, né? Sim, é bem isso mesmo, simples, então faça, né? Que é, na realidade, assim, ele é o primeiro grafite feito no centro, na área central. Mas antes disso, como ainda a gente era muito moleque e tinha medo de sair para pintar, né? E você toma coragem mais tarde, né? Porque você vai começando a entender o sistema e aí você vê que dá para você fazer um monte de coisa, mas o medo não deixava, mas com o tempo a gente foi perdendo o medo. O Ângelo, ele pegava uns tapumes, ele roubava uns tapumes na rua de madeira, pregava eles e pintava os tapumes, né? E aí ele pegava, aí juntava ele, o Natalício, o Aranha, o Marcelo, e carregava na cabeça e levava até na grade do Parque Municipal, acorrentava esse painel lá e o painel ficava lá. E eles fizeram 2 painéis, cara. Um painel, não sei o que aconteceu. Acho que roubaram ele muito rápido. Mas teve um painel que ficou lá mais tempo, porque eu acho que ele era muito grande, esse painel, né? Ele chegava quase do tamanho da grade do parque. E ele ficou lá durante muito tempo. E tinha uma caveira nele, assim, né? Tem até a história da caveira, que a galera do heavy metal passou lá, achou a caveira legal e arrancou o pedaço da caveira, cara. Né? Os caras do metal achou legal. Nossa, caveira é legal e arrancou.
Aí ficou o tapume, né? Esse mural, né? Esse tapume lá, faltando um pedaço que era a caveira, né? Então, o Ângelo levou o grafite para o centro, mas ele não pintou no centro, levou no tapume. O GMC, não, o GMC, ele foi no centro e pintou. Então, ele foi o primeiro grafiteiro a pintar no centro da cidade, né? Com a ajuda do Vaguinho e com a ajuda do Baker, o Vaguinho VMD, que ajudou eles a pintar. Nessa época, o Vaguinho era até punk, né? Ele era a galera do punk. A galera de rua, tudo aqui em Belo Horizonte, é um pouco diferente de São Paulo, né? Que lá eles não se misturavam muito. Aqui a galera se misturava muito mais. Punk com skate, galera do metal, todo mundo era meio que, né, se ligava, trocava umas ideias e tal. Não tinha Eu muita lembro que confusão no entre a gente. terminal turístico, os metal e os punk iam lá ver a galera dançar break, né? Tinha muito disso mesmo. Ia, os punk iam lá, os metais iam. Eu lembro muito do cara do Holocausto, putz, esqueci o nome dele, era baterista do Holocausto. O cara queria fazer um som com a gente. Aí a gente ia lá na casa dele e tocava batera. Era legal pra caralho, assim. A gente tinha uma interação, cara, muito grande, né, cara? Não tinha muito essa coisa de barreira. Ah, porque você é uma tribo, você é outra, sei lá o que é. Não tinha isso muito, não. Tinha mais ou menos ali 84, 85, tinha uma coisa, uma separação maior, assim. Mas isso não era uma coisa que durou muito tempo, não. E eu lembro que um cara no terminal JK, cara, o cara foi o primeiro cara que eu vi andar skate street, saca? Eu só via no Bowl, né? Isso foi em 1987 também, lá no terminal JK. Eu não sei quem é esse cara mais, porque não tive mais contato. Eu acho que ele morou na gringa. E ele chegava lá no terminal e ficava fazendo manobra de street. Ele pulava aquela escadaria toda, saca? Dali que é em frente ao Matrix. Ele vinha, cara, ele pegava pouca distância, ele vinha correndo, jogava skate no chão, pulava em cima, pulava aquela escadaria toda, cara. E a gente com os rádios gravadores. Tinha que ter filmado essas coisas, saca? A gente com o rádio gravador, do caralho e tal. E a gente fazia as rodas de break ali, cara. Ele entrava com o skate já fazendo manobra, dando uns rodopio do caralho na época, eu lembro isso, saca? E ele curtia pra caralho Beast Boys. Ele tinha, assim, levava umas fitinhas do Beast Boys. A gente também conhecia, mas ele que foi a época que começou a dar uma interagida da galera do skate a começar a ouvir rap, né? Mas ele foi o primeiro cara que eu vi andar de street, assim, não tinha visto, que eu via só o pessoal no bowl, né, cara? O pessoal andava no bowl. De street nunca tinha visto, saca? Então era legal a gente estar na rua fazendo as coisas, produzindo as coisas, né? A lembrança que eu tenho dessa época que eu peguei com o final dos 80 e tal, pra frente, é que tinha pouca coisa, né? Então a gente se chamava de alternativo, né? Pô, tem a galera alternativa, que eram os metaleiros, É, punk. Metal tinha muito, né? Que era o auge do aqui era metal, a terra. era o início do Sepultura, do Sarcófago, outras É. bandas. Então, assim, sempre que você encontrava alguém diferente, você curtia, porque você falava, você é alternativo, é punk, é metal, é hip hop, né? Uhum. Pelo menos Ou eu sabe tenho quem essa que eu memória lembro? muito. Essa época do pincel atômico que eu falei, tinha uns desenhos e tal. Tinha um cara, outro dia eu encontrei com ele, assim, ele me conhece mais de vista e eu também conheço ele de vista. Porque é aquela coisa, né? Todo mundo tava na rua e tava todo mundo se esbarrando, né? Se você tava produzindo alguma coisa, acabava se esbarrando. Eu lembro do Bozó, cara, do Overdose, cara. Ele fazia umas letras escrito Bozó, sabe? Meio escorrida, assim, com um pincel atômico, cara. Aí eu falei com ele, cara, eu lembro de você pintando isso. Ele, puta que pariu, cara, como é que você lembra disso? Nem eu lembro, tal. Eu falei, eu lembro ali que tinha uma esquininha ali na Savassi, ali, que tinha um Bozó que você fez com pincel atômico. Isso em 84, cara. Né? Então, assim, a galera tava na rua, todo mundo fazendo alguma coisa, né? Isso era foda na época, né? Muito legal. E como é que você foi parado aí no DJ, na música? Porque você começou no break, teve contato com É, grafite, mas hoje você é mais conhecido como DJ, né? eu comecei com break e praticamente simultâneo eu já fui pro grafite, porque antes de eu dançar break, antes de ter esse conhecimento do hip hop, eu desenhava. Eu já desenhava algumas coisas, né? Já gostava de desenhar, né? Eu sou aquele típico cara que tinha uma aula que eu não gostava, eu ficava o tempo inteiro desenhando, né? Nos cadernos, desenhando alguma coisa, copiando quadrinho, né? Eu gostava de copiar muito quadrinho.
não lembro muito bem os quadrinhos na época que eu copiava, mas gostava de copiar quadrinho. Gostava de copiar também, cara, muito caricatura das revistas Ele e Ela. Lembra dessa revista Ele e Ela? Saiu umas caricaturas, eu gostava de copiar, tal. Então já tinha um pezinho no desenho. Quando eu descobri que o que acompanhava o break ali era o grafite também, né? E que depois a gente veio saber o que era hip hop, aí foi tipo sabe, uma luva. Foi super, era tudo que eu queria, né? Desenhar, dançar e ouvir som, né? Então já tá, aí essas coisas já estavam bem né, entrelaçada. Aí, como eu gostava muito de música e pesquisava muita música, né? Porque eu sempre queria música nova para dançar. E eu estava um dia no Vilarinho, o Valber, DJ Valber, e ele era DJ do Vilarinho, e eu chegava sempre na cabine e ficava trocando ideia com ele, interessado, falando tal. E ele olhava para mim e falava: cara, você entende pra caralho de música, por que você não vira DJ? Aí ficou essa história na cabeça. Eu falei: não sei, né? Aí se passou, sei lá, uns 3 anos, 4 anos depois, aí sim eu comecei a treinar, né, a praticar, porque o falecido Natalício me convidou para montar um grupo de rap com ele, né? Aí eu montei um grupo de rap com ele, e aí eu fui entrando nessa carreira de DJ e fui aos poucos deixando o grafite de lado e deixando também o b-boy, né? O breaking. Como é que chamava Mas esse aí o grupo? Que grupo que era esse? chamava Prefixo T. Prefixo T. Era na época do hip hop cultura de rua, para você ter ideia. Quando Eu saiu o hip hop cultura de acho que foi o rua, primeiro vinil de hip hop que eu ouvi, assim, que eu comprei mesmo, que era uma é, coletânea. é. A galera fala que é o primeiro disco de hip hop, mas assim, eu considero o primeiro disco de hip hop porque os caras que estão nesse disco são caras realmente do hip hop. Mas se você andar um pouquinho para trás, tinha outros discos, né, que saiu, né? Mas era um disco mais voltado especificamente para música de break na época da moda. Então, podemos considerar que o Hip Hop Cultura de Rua é o primeiro disco mesmo de hip hop do Brasil, né? E era nessa época que a gente tinha esses grupos, né? Um pouco mais para frente que eu montei com o Natalício o prefixo T. Antes eu tinha um outro grupo, saí desse grupo, que era com o Mister, chamava Criminal Death. Saí desse grupo, montei com o Natalício prefixo T, e aí eu baixei a bola geral mesmo. Não dançava, parei de dançar. Quer dizer, eu dançava, mas não treinava mais. E parei de pintar. Pintar mesmo, parei geral mesmo. Aí o GMC já estava pintando, essa galera toda estava pintando, então passei a bola para eles continuarem, né? E aí que vem a virada, cara. O Natalício morreu em 91. O ano de 91, cara, eu tive depressão. Porque a gente tinha um grupo ele era um grupo que ia, sabe, uma promessa de grupo de rap de Belo Horizonte, saca? E eu tive uma puta depressão com isso, cara. O Natalício morreu, não quis fazer nada, desisti. E aí passou, né, já mais ou menos em 92, o Eduardo Sô, o Mister e o Rafael. O Rafael se deve lembrar da época da Brother, que dançava lá com a gente, né? Mas você vai lembrar se você ver. Aí a gente montou um grupo, eles me chamaram para montar um grupo. Eu não queria montar, porque eu estava meio ainda na deprê. Aí montamos um grupo, tal, comecei a produzir. Aí eu conheci a galera do Código 13, que era, o Natalício estava vivo ainda, eu já conhecia a galera do Código 13, o Medzu. Aí eu comecei a ir para São Paulo a produzir música com o Medzu. Aí isso era 92, 93, eu acho. Acho que O era isso Código mesmo. 13 tinha duas músicas nessa coletânea Cultura de Hip Rua, Hop né? Cultura de Rua, Isso acho que era 92, 93. Aí eu fui na casa dos Gêmeos, né? Cheguei lá na casa dos Gêmeos, sou amigo deles desde 87. Cheguei lá, a mãe dele estava lá, né? Falei assim: cadê os meninos? Os meninos estão aí?
Não, eles estão pintando lá no túnel da 9 de julho, saca? Eu tô indo lá buscar eles. Vamos lá comigo, né? A dona Margarida, mãe do Gêmeos. Ah, vamos lá. Cara, na hora que eu chego lá no túnel, Binho, puta que pariu, velho. Aí eu encontro Espeto, Tinho, Cobal, Viché, os Gêmeos, a galera debulhando o túnel, cara. Nossa, só trampo foda. Na época, os caras. Eu fiquei assim, caralho, mano, vou voltar a pintar. Vou voltar a pintar, saca? Vou voltar a pintar de qualquer jeito, cara. Aí, né, fiquei ali conversando com eles, né, com o Tim, com o Viché. Puta, cara, foi todo mundo assim trocando ideia pra caralho. E os caras já, falei assim, meu, vocês evoluíram muito. Porque como eu afastei do grafite e ficou uma outra geração, e eu fiquei meio afastado ali, de certa forma, essa geração que veio depois da gente, eles não estavam evoluindo igual estava evoluindo os caras de São Paulo, velho. Foi um Lembro que baque para mim. eu vi uma vez uma foto sua junto com os Gêmeos, todo mundo menino, todo mundo novo, e eles com um Aham. trampo toscão, assim, um grafite bem iniciante mesmo. Deve ter sido doido, porque aí você ficou um tempo sem ver ele, depois o cara já estava Sim, arrebentando. esse grafite aí foi 88, esse trampo. 88, esse trampo. Mas eu ia lá na casa deles, eu via eles fazendo uns trampos. Aí de 91 a 93 eu não vi eles mais. Porque eu fiquei muito concentrado na música. Então, quando eu ia em São Paulo, eu não conseguia ir lá ver eles. Eu ficava mais na região do Medzu, produzindo música e tal, né? Tocando, DJ. Aí eu falei, não, eu vou visitar os Gêmeos, né, cara? Pô, já tem um tempo que eu não visito eles. Aí eu me deparei com essa cena, né, cara? Espeto, cara. Puto espeto pintando pra caralho. Aí eu voltei para BH com o olho cheio d'água já, né? Ai, meu Deus do céu, tem que voltar a pintar, vou voltar a pintar. Louco. Aí eu encontro com o Serginho, com o Ginho, o Serginho, o GMC e o Vaguinho, VMD, e eles fizeram aquele trampo do palhaço, lembra no Caiçara? Um palhaço pegando fogo, uma coisa assim, lembra? Esse acho que eu não lembro, não. Que era Não tô lembrando, não. aquele, acho que era forfã, um negócio assim, Ah, acho que eu lembrei. lembra? Lembrei. Aí eles disseram, nós fizemos um trampo, eles me levaram lá, e eu vi o trampo, eu falei, puta, tá legal pra caralho, né? Fiquei assim, nossa, que legal esse trampo e tal. Aí eu falei com esse cara, vi os caras pintando lá na 9 de julho e tal, tava todo mundo pintando pra caralho, aí que a gente deu a ideia de fazer o Arte Grafite. Juntou eu, o Vaguinho, o Ginho e o GMC e montamos Arte Grafite ali. Aí a gente começou a pintar junto, né? E foi nessa época também, 93, aí, indo para 94, que o Serginho tinha contato com você, né? Mais ou menos nessa época, né? E a coisa foi Ele, desembolando. Ah, a gente pegava ele fazia muito trampo de aerógrafo, né? Aí eu comecei isso. ajudando ele, depois ele até desembolou uns desenhos meus. Foi bem isso aí mesmo, bem nesse comecinho. Eu lembro que ele me mostrou que vocês fizeram num quarto, na casa de um cara assim com as tatuagens, cabelão e tal. Ele fez, eu fiz no aeróbico, aí foi você que fez junto com ele, né? É, Esse mas eu tava muito trampo. no comecinho, não tinha nem estilo ainda definido, né? Tava caminhando, assim, É. tava bem no comecinho. E aí eu voltei a grafitar por causa disso. Por causa dessa conexão que eu tive com o Gêmeos lá, com o Viché, com o Espeto, o Tinho, Cobal, aí eu, puta, vou voltar a pintar e volto para Belo Horizonte, os caras já me jogam em frente desse grafite, eu piro a cabeça e a gente monta o arte grafite e começa a desenvolver várias coisas, né? E aí eu lembro que o Vaguinho, não era o Serginho, estudava na FUMA, aí eu acho que já foi um pouquinho mais para frente, 94, 94. Ele estudava na FUMA e a Carol também estudava na FUMA. Acho que a Carol estudava na FUMA, que é a namorada do Vaguinho, né? E aí eles liberaram um muro do estacionamento lá para encher de trampo lá e a galera lá. Esse eu não fui pintar, não.
mas já foi a galera pintar lá, assim, fizeram muito trabalho ali. Aí, junto com o pessoal da faculdade também, aí ficou grafite com as coisas de arte. Eu lembro disso direitinho, o muro ficou todo pintado, assim, cara. Foi uma coisa muito legal. Aí o Vaguinho saiu fora do arte grafite e começou a desenvolver umas, sei lá, eu acho que a Carol começou a pintar, não lembro muito bem. Você lembra se ela começou a pintar nessa época? Não Não lembro lembro, cara. muito, não. Eu sei que o Vaguinho saiu do arte grafite e ele começou a trampar sozinho e ficava só com ela, né? Para baixo, para cima, ele ficava com a Carol. E aí eu e o James C. e o Serginho, né? O Ginho, a gente começou a trampar pra caramba. E aí, em 95, surgiu o disco independente do Jota Quest. Como eu era amigo deles, por causa de coisa de produção de música, né? Porque naquela época eu não tinha dinheiro para comprar sampler. Aí eu conheci o baterista do Jota, que ele tinha um sampler e eu produzia com ele, né? E aí surgiu a capa do disco independente do Jota Quest. Aí eu que dei a ideia, vamos fazer um grafite e tal. Aí os caras ficaram loucos, vamos fazer. Aí fizemos grafite, fizeram a capa. Ah, cara, aí fudeu. Porque foi por causa dessa capa, a gente virou tipo coqueluche na cidade. Todo mundo queria fazer trampo de grafite e ligava pra gente. Ligava pra gente fazer. Aí a gente fez MTV, puta, mano. Boate pra caralho. Fizemos muita coisa. Cara, fizemos coisa pra caralho. Por quê? A gente não ganhava grana fazendo isso. A graninha que a gente ganhava ali era coisa boba. Mas a gente fazia uma jogada que era: a gente quer pintar. Então a gente vai cobrar um valor X que dá pra gente ficar, né, tranquilinho durante um mês, né? Era um trampo, né? Quer dizer, tranquilinho assim, todo mundo tinha um trabalho, mas o que a gente ganhava ali fazendo grafite era uma graninha extra e tal, que não era muita grana, mas ajudava a gente. Mas o grande lance é que a gente pedia tinta pra cacete, saca? Vamos supor que num grafite a gente gastava 15 latas, a gente pedia 40. Né? Um grafite a gente ia gastar 20, a gente pedia 50. E só colorgin calhambeque, né? O tradicional calhambequinho, colorgin. E a gente, pegava as tintas tudo, né? E aí a gente começou a ter tinta pra caramba. Tinha muita tinta. E aí a gente começou a pintar na rua os nossos trampos autorais, né? O que a gente estava a fim de fazer. E aí a gente virou, tipo, como a gente falou, a gente virou a coqueluche da cidade, né, cara? Todo mundo vai... Grafite? Ah, quem que é os caras do grafite? Ah, é o Arte Grafite, é os caras, é o Roger D, né? O Dentinho, o Ginho, tal. E o Serginho também tinha muito contato, né, cara? O Serginho estava começando a ter muito contato. E aí a gente foi desenvolvendo esse trampo que era comercial, mas que a gente era meio Robin Hood, né, cara? Roubava dos ricos para dar para os pobres, né? A gente pegava esses trampos, pegava o máximo possível de tinta para a gente fazer os trampos nossos na rua, né? E aí a gente começou a pintar para caralho, né? Todo lugar tinha trampo nosso, todo lugar tinha trampo nosso, né? Então acho que foi assim também foi uma virada também de né? Uma outra assim, uma outra, como é que fala? Uma outra fase do grafite em Belo Horizonte, saca? Eu lembro muito desse período aí, que teve aquele evento Grafitando BH, não lembro se foi 95 ou 96, que foi ali na Praça da Estação. Vocês até Sim. chegaram lá com os gêmeos, fizeram um trampo e tal. É, E foi mais ou menos no período que eu comecei, assim. E eu lembro também que tinha a revista Fiz, né? Que foi uma fonte de informação muito importante, principalmente para uma galera que estava aqui em BH, que não tinha internet, não tinha muita coisa que chegava, né? 96, cara, foi o Grafitando BH, foi o seguinte. Tinha um salão preto e branco. Você lembra desse salão preto e branco? Existe até Acho que hoje era o lá na Galeria GC, não Praça era? 7. JC, o Negão JC. e o Neymar, Nilmar.
Lembro demais. Era um ponto de encontro lá no fundo da Galeria Praça 7. Tinha lá no fundo, mas o primeiro local dele era na Rio de Janeiro com Santos Dumont, num prédio lá. E a gente fez uns grafites dentro do salão, detonamos o salão inteiro, né? Eu chamei até o Ângelo para pintar. O Ângelo voltou, vou fazer aqui e tal. Aí, o pessoal do salão tiveram um contato com a galera na prefeitura, aí eles chamaram a gente, o Arte Grafite, e falaram assim, a gente precisa da ajuda de vocês para a gente fazer esse evento de grafite, que a gente conseguiu aqui uma verba aqui da prefeitura para poder organizar, né? Então, assim, era uma verba para organizar, ninguém ganhou porra nenhuma esse negócio. E aí, cara, eu falei assim, vamos chamar os gêmeos, cara. Vamos chamar os gêmeos para vir aqui e pintar, né? Aí foi a primeira vez que os gêmeos vieram em Belo Horizonte para pintar. E os caras já estavam pintando pra caralho, né, velho? Os caras já Isso estavam porque eles já pintando tinham muito. vindo antes, né? Como um amigo seu, há muito tempo atrás, né? Não, foi a primeira vez que eles vieram em BH, cara. Em Você que ia para lá. 96. Eu que ia para lá. Em BH foi a primeira vez. E eles trouxeram um mochilão gigante, né, cara? Com color gin para pintar. E essa época eu não tinha revista ainda. A FIS foi 98, né? 97, se eu não me engano. A primeira FIS. Foi 98, 97. Aí eles vieram aqui em Belo Horizonte, participaram do Grafitando BH, e que já tinha uma galera ali pintando ali, né? Um pessoal que estava começando. E a gente pintou ali, fizemos ali naquele murinho extremamente... Não dá para pintar naquele muro, né, cara? Aquele muro era muito precário, né? O máximo que dava para fazer era a letra. Aí a gente pintou no Grafitando BH, acabou o Grafitando BH, a gente foi lá para a Avenida Amazonas, onde já tinha aquele grafite do Hare Krishna lá, né? Tocando flauta, né? Vaguinho, né? Do VMD. Que o Vaguinho e o GMC que fez, né? Eles que fizeram. E a gente fez um mural em cima, né, cara? Inclusive até o Otávio me mandou essa semana. Tem até aqui, deixa eu ver. Ele mandou essa semana, não, mandou umas 2 semanas atrás, ele me mandou esse trampo, a foto desse trampo. Só A vou gente fazer um fez lá e parênteses que era doido que eu pegava o busão e ia lá. Primeiro eu ia para ver os trampos o trampo do Vaguinho. Eu pegava o busão e ficava olhando ele lá horas. Aí depois, quando fez esse dos gêmeos, eu comecei a pegar o do busão para ir lá para ver. Aí eu ficava voltando lá e vendo, assim, não entendia, porque era muito efeito e tal. Era muito doido mesmo. Não, cara, os caras já estavam, velho. Os caras já estavam, assim, 10 anos na frente de qualquer um no Brasil. Eu acho que o único cara que era bom para pintar e que, assim, acompanhava os gêmeos era o Espeto, para mim. Mas essa época aí, o Gêmeos já distanciou do Espeto. O Espeto, o estilo do Espeto ficou para trás comparado com o que o Gêmeos estava fazendo, cara. E foi uma época muito boa, cara, assim, também, porque quando eu fui lá em 93, lá em São Paulo, foi a época que eles conheceram o Barry, que é o Twister. Berbeck. Eles conheceram o Twister. E aí, cara, o Twister, velho, assim, ensinou muita coisa para eles, saca? Muita coisa ensinou. E eles ensinou pra gente. Aquela história de misturar tinta, você coloca uma tinta embaixo e outra em cima e aperta e você mistura a cor, você eu quero criar um rosa. Não existia rosa. Você tinha que misturar com branco. E você ia misturando ali na latinha ali até chegar ao tom de rosa que você queria. Isso foi o cara que ensinou para eles, né? Então, tipo assim, o Gêmeos foi uns caras que ajudou muito a quem estava fazendo grafite, porque eles foram ensinando técnicas que eles aprenderam com o Twister e técnicas de tanto que eles pintavam, eles foram descobrindo, né? Tinha um tal do dilema do bico fino. Eu falei, como o bico fino e o bico fino. Eles falaram, a gente não usa bico fino. A gente espera quase que entupir o bico para sair o traço fino. E foi daí que saiu aquele traço cuspido deles, né, cara? O tracinho cuspido. Então,
Eu lembro várias que, técnicas. eu lembro que eles tinham essa revista Fiz, né? E na revista Fiz tinha muitas dicas de coisa desse tipo. E tinha um Sim, esquema de é. comprar coisa por caixa postal. Então, às vezes eu comprava revista gringa, tinha várias coisas que dava para comprar deles via caixa postal, né? Que era um rolê assim. É. Porque eles já conheceram o cara da 12, né? Nessa época aí. Aí o Barry, que é o Twister, ele começou a divulgar os gêmeos, né? Falou, ó, vocês têm que ir lá em São Paulo ver esses caras, né? Então aí que deu uma virada de chave também no grafite no Brasil, né? Por causa dessa conexão dos gêmeos com o Twister, né? Aí depois veio o Lomit pintar com eles aqui em São Paulo e foi uma loucura. Bom, enfim, aí, cara, a gente voltou a pintar e pintamos com gêmeos, essa história toda, né, do Grafitando BH. Aí veio a história da revista, né, que eles lançaram a revista. E eu lembro na época, cara, eles produzindo essa revista, eu ficava muito lá na casa deles e, cara, era uma luta para fazer a revista, velho. Nossa, era uma luta. Porque eles faziam na casa do Espeto e dava pau pra caralho. Aí eles compraram o computador e foram fazer em casa. A revista acho que demorou um ano para ser feita. Aí eles tiveram que renovar foto, né, cara? Foi um trampo do caralho ali. Aí saiu foto do trampo nosso e saiu foto do minha e do Vaguinho, né? Aquele tá de jaqueta assim, e eu agachado e tal. E a FIS foi foda, né, cara? Porque a FIS foi uma revista que também foi uma outra virada de chave pro grafite no Brasil, né, cara? Muita gente cresceu vendo a FIS, né? Não tinha outra revista, só as gringas, né? Mas uma revista brasileira para você ver e ver o que as outras pessoas estão fazendo, né? Era uma revista basicamente de São Paulo, né? Mas tinha grafite de BH e São Paulo, a primeira. Aí depois começou a ter de outros lugares, mas basicamente era mais São Paulo. Eu acho que foi na segunda, E saiu um trampo nosso dos Jets também, que ensinava Jets, que era um é, vagão na época, esse vagão desses tanque. eu lembro disso também. Acho que rolou isso mesmo, né, cara? Era um bom, bem tosco, assim. E tinha coisa do vagão, né, cara? A gente começou a pintar o vagão de carga pra caramba, né, nessa época, né, cara? Eu lembro uma vez que foi eu, o Ângelo, o GMC, o Serginho, e de quebra foi o Matéria-Prima. Matéria-Prima foi de quebra lá com a gente pintar também, cara. A gente foi pintar debaixo daquele viaduto da Amazonas, que tinha uns trem que ficava parado ali na gameleira, saca? A gente parou lá, a gente fez uns 2 trens lá, cara. Uns 2 trens a gente pintou lá. E aí depois a gente começou a pintar trem lá no Barreiro, perto da casa do James. Lembra do James que fazia uns bonecos Lembro também? demais. Lembro E aí demais. tinha um lugar lá que assim, ficava aquele monte de trem de carga parado lá, cara. Na época os caras acho que faziam até churrasco, de tão na manha que era de fazer, né, cara? E aí teve essa história da revista, e aí eu continuei a pintar o James todo, aí começou toda essa história, né? Você pintando, né? Tem vários caras que começaram a pintar na época, mas eu não lembro muito o nome dos caras. Dessa época do Dessa geração minha Grafitando BH. os meninos da Acme, né? Que na época era o Demorou, que na época era Lau, tinha o Ah, é. Godzilla, Carioca, o Er também é dessa época. Tinha um Ué, cara lá de Betim, que era o Smash. A galera Smash. começou essa época mesmo. Então, depois do Grafitando BH, essa galera, tipo, estourou, né? Foi tipo espinha, saca? Parece que brotou espinha. Todo mundo estourou, igual pipoca, né, cara? Todo mundo pintando. E tinha essa galera mesmo, né? O Demorou, né? Que na época era o Laupinho, Smash, Crazy Boys. Puta, cara, era uma galera mesmo. Agora tem uma coisa que eu acho muito legal, é que nessa geração, pós a gente e pós-Jets também, né? Porque o Jets surgiu meio que na sequência do arte grafite, né? É. Mas depois do Jets e do arte grafite, assim, veio toda essa molecada, né? Que era o Crazy Boys. E os meninos, e o Crazy Boys veio na pegada
E essa galera que Vandal tá muito. mesmo, né? E essa galera da Lata, DMS, Hyper, veio todo mundo nessa sequência também. Tipo assim, no É, ano eles seguinte vieram, que eu comecei, mais ou menos. mas eles vieram depois do Crazy Boys ainda, né? Esses Depois. caras. Um pouco depois, assim. Depois. Eles vieram depois do Crazy Boys, depois do Laupinho, depois do Smash. Veio depois. Porque foi. Eu lembro, cara, que o carioca do Crazy Boys, ele mora na rua de baixo aqui da minha casa. Na rua de baixo, não, na rua de cima, vizinho aqui meu. E ele era amigo do meu irmão. Meu irmão é mais novo do que eu, 6 anos. Ele colava, era com meu irmão. E o carioca vivia na minha casa, vendo as revistas de grafite, vendo a On The Go, lembra a On The Go? Ficava Lembro vendo as On The demais. Go. Eu ia para Status, aquela livraria Status, quando chegava, ficava lá fuçando quando tinha. Lembro É, demais. eu comprava. Raramente aparecia, mas eu ficava lá É fuçando. porque eu comprava todas. Chegava e eu comprava, chegava e eu comprava. Eu comprava todas, sabe por quê, velho? Em 1987 para 88, eu e o Ângelo, a gente era rato de livraria, né, cara? A gente ficava nas livrarias procurando livro para ver se achava alguma coisa de grafite e se achava livro de grafite, né? E aí, cara, eu e o Ângelo, o Ângelo estudava de manhã, eu estudava de tarde. Aí eu matei aula e fui com o Ângelo lá pro BH Shop, numa livraria que tinha lá, de livro importado. E a gente chegou, cara, encontramos o Spray Can Art. Saca? Spray Can Art. E a gente, puta que pariu, vamos ter que comprar esse livro, vamos ter que comprar. Isso era numa sexta-feira. Você tem ele aí, né? Tá procurando ele, né? Vou demorar a achar, eu tava procurando ali. Aí, velho, a gente viu o livro, o preço era absurdo, né? Porque era um livro importado. E quem comprava esses livros, a maioria desses livros de arte, quem comprava era a galera de publicidade, né? De agência de publicidade, para ter referência, né? E eu lembro que a gente chegou lá para a mulher e falou assim: pô, dá para guardar esse livro para gente? Ela falou assim: olha, eu posso guardar, mas assim, o pessoal chega aqui, eu tenho que vender. E eu falei: pô, mas quem compra isso aqui? Aí ela falou: quem compra é o pessoal de agência de publicidade, que eles trabalham com isso. Então, a maioria dos livros de arte, coisa assim, é o pessoal de agência. Aí eu falei assim: não, não, vê se consegue guardar que a gente vai vir aqui buscar. Aí, beleza. Isso era numa sexta-feira. Aí, no sábado, teve um encontro numa danceteria que chamava Alucinante, lá na região do bairro das Indústrias, perto ali do Praça da Semig, aquela região ali. Aí a gente foi lá e eu encontrei o bar. Aí eu falei com ela: bah, tem um livro lá no BH Shop, na livraria lá, cara, um livro de grafite, foda, foda, foda. E o bar só ouvindo, quer, tá? Aí eu falei: segunda-feira eu vou lá comprar. Cara, segunda-feira eu e o Anjo chegamos lá, tipo de tarde, assim. Chegamos na mulher, a gente queria pegar aquele livro lá. Aí a mulher: não, já, sinto que nem eu falei com você, o pessoal vem aqui, eu tenho que vender. Eu falei: vocês venderam o livro? Vendemos. Quem comprou? Foi esse povo de agência de publicidade? Não, dessa vez não foi, não. Como assim? Foi um cara cabeludinho, assim, assado. Eu falei: cabeludinho, né? Tá, beleza. Aí no outro sábado, teve um encontro de novo nesse lugar, no Alucinante. E a gente entra no Alucinante, dá de cara com os caras. Assim, de cara não, né? Dá de cara com eles de costa, com as jaquetas tudo pintado do livro, cara. O filho da puta foi lá e comprou os livros, comprou o livro, né? Aí eu falei: aí Nessa eu nunca época a mais galera copiava os desenhos também, né? As jaquetas. Né? copiava os desenhos, né? Copiava tudo. Aí então aí eu tipo foi aprendi, né? Chegou na livraria, tiver a revista, compra na hora. Não deixa que vai vir outro cara e vai comprar. É Então quando eu ia lá na só para contextualizar que essa época não tinha muita internet, né? Então, assim, o jeito de chegar nas coisas era essas revistas importadas, né? revista e livro, né? Então toda vez que eu ia na Rício, Status, na Savassi, nessa livraria lá do shopping, toda vez que chegava, via a revista, eu comprava na hora, assim. On The Go eu comprava todas. Tinha On The Go lá, pode me dar, pá.
Tinha uma outra revista também, que era Kings Magazine, acho que era isso. Você lembra? Kings Magazine. Quem tá com Tinha essa uma revista coroinha no minha I, aí, né? Acho que tinha até uma coroinha no I, alguma coisa. quem acha que quem tá com algumas revistas dessa minha é até o Carioca. Depois passou pro R. Eu tinha um bolo assim de revista, né? E essa molecada ia lá pra casa, velho. E eu, Carioca, Godzilla, aí depois o R começou aí. Que é essa galera mais aqui da região da Noroeste, né? De vez em quando, se eu não me engano, acho que o Laupim foi umas vezes na minha casa também. E aí chegava aquela molecada mais nova, né? Tipo, quase 10 anos mais novo que eu, cara. Entrava lá no meu quarto, pode ver aí, vê essa revista aí. Os caras olhando essa revista, ficando louco, né, tal. Tipo, essa molecada, cara, quando eles começaram, fudeu, né, cara? Porque, assim, os caras começaram a pintar igual Vandal, né? Fazia muito Vandal. Os caras começaram a pintar loucamente, né? Eles, na questão quantidade de grafite, eles pintaram muito mais do que a gente, né? A questão de qualidade nem muito, mas a questão de quantidade foi muito. Aí teve um trampo do do Crazy Boys, eles não terminaram esse trampo. Mas se eles tivessem terminado esse trampo, não, para mim já é um trampo histórico. Era um Mas se eles grandão, tivessem, muito cara, eles grande. fizeram um trampo na Via Expressa, ali no, assim, é até uma coisa icônica, né, cara? Porque o primeiro, um dos primeiros grafites que a gente fez em Belo Horizonte, com o Ângelo ali, né, em 86, 87, era debaixo do viaduto Santa Quitéria. Os caras pintaram do lado do viaduto Santa Quitéria, numa fábrica ali, né, cara? Que é uma fábrica, um muro imenso, gigante, um muro. E fizeram um Crazy Boy gigante. Eu vou falar com você que eu fiquei com inveja, cara. Eu falei, Eu lembro, eu fiquei porra. de cara quando eu vi, eu lembro dele. E eles não terminaram esse trampo, saca? Se tivesse terminado, mas assim, já foi o suficiente para causar, né? Eu olhei e falei, porra, eles vieram para sacanear a gente mesmo, né, cara? Vieram para destruir. Então essa molecada, né, cara? Aí o James também é dessa época, né? O Crazy Boys, o James. Puta, essa época aí foi foda, cara. Foi muito legal, assim, ver essa nova geração chegando com tudo, com os dois pés na porta, né? Isso aí já era 90 e poucos, né? 96, 96, 97. 97. E Não, fazendo 96 foi o Grafitano, né? 97 Grafitano da cá. até Foi 2000. Assim. 98. Foi 98, mais ou menos. Ô, Roger, 98. fazendo um corte aqui, só por causa do tempo e tal, Ah, você olhando hoje, assim, né? Porque eu até aproveitando o gancho que você está voltando da exposição dos gêmeos lá na Pinacoteca, né? Que é meio aham. retrospectiva. Você que pegou o iniciozinho do hip hop no Brasil e em Belo Horizonte e vê o que é hoje o hip hop, vê o que o grafite virou hoje, e até acompanhando de perto a carreira dos gêmeos e tal, o que passa pela sua cabeça? O que você pensa hoje, assim, trazendo para hoje sua visão? Cara, eu fico meio orgulhoso, né, cara, de ver isso, né, cara? Fico meio, tipo, me sentindo assim, tipo, missão cumprida, né, cara? Deixei um legado, né? Que era muito difícil pra gente começar naquela época fazer alguma coisa, né? Era uma outra realidade, né? E quando eu vejo, eu já me senti muito orgulhoso de tudo, foi quando já veio aquela exposição do América Grafite, né? Que a gente foi monitor, eu, você, o Denis, o VMD. Ali, cara, eu já, sabe assim, já botei a mão na cabeça e falei, cara, conseguimos. Ali era Conseguimos. 97, 98, alguma coisa assim. 98, foi 98. Falei, conseguimos. Saca? Assim, ó. Daqui para frente é colher, né? Galera aí vai. E foi aí que surgiu o hype, o da lata. Essa galera veio daí, né? Eu lembro da lata não, hype, cara, molequinho, devia ter 15 anos, chegando lá no América Grafite, eu quero pintar, eu quero pintar. E a missão cumprida, né, velho? E vendo o que o Gêmeos, o legado do Gêmeos na exposição, né, cara, que ele fez. Eles pegaram tudo desde quando eles começaram de criança, chegando no hip hop e chegando até hoje nos trabalhos dele, cara, assim, é uma loucura, cara. Eles deixaram todo mundo emocionado mesmo, porque no sábado foi os amigos, tal, uma galera
E no domingo foi a galera do hip hop mesmo, de São Paulo. E eu e o Sor, né, Eduardo Sor, daqui de Belo Horizonte. Inclusive, na exposição tem foto nossa daqui de Belo Horizonte. Na exposição deles, né? E aí você vendo essa linha do tempo, cara, passando. Aí você vê eles passando. Puta, cara, é muita coisa, cara. A gente chegou num lugar muito alto, né? Eu falo a gente porque, assim, não foi só eu que construí isso, né? Foi eu, aí veio outro, subiu aqui no meu ombro, e veio outro, subiu no ombro de outro, foi subindo no ombro do outro, foi subindo no ombro do outro, até chegar ao que tem hoje, né? Então, eu acho que é aquela coisa assim, missão cumprida, né? A gente conseguiu difundir as coisas, né? Mesmo que indiretamente, né? Porque, por exemplo, eu estava lá no Rio de Janeiro fazendo um projeto do Fábrica de Grafite. Eu conheci uns grafiteiros do Rio. Primeira vez que eu tive contato com alguns grafiteiros do Rio. Eu tive contato com um grafiteiro do Rio na época do EMA, do ECO, esses caras, né? E depois nunca mais tive muito contato com o Rio. E conheci uma galera no Rio. E eu vendo eles, mesmo eles não sabendo da nossa existência, das nossas coisas que a gente fez, eles estão calcados no que a gente fez também, saca? Porque rolou um pilar disso, né? E eu assim, ficava contando as histórias com os caras, cara, caralho, mano, isso é uma coisa que a gente nunca teve ideia que existisse, né? Então acho que é tipo, cara, é missão cumprida, né, cara? E ver hoje aqui também a quantidade de menina pintando, né, cara? Quantidade de menina pintando é uma foda. É bonito demais de ver, cara. Eu só tenho orgulho, cara. Não tem mais nada, sabe? Só orgulho de ver tudo que tá acontecendo, sabe? Acho que é isso, sim. Só uma última pergunta, está até estourando um pouco o tempo, mas a pergunta que eu não queria deixar de fazer, porque a gente fala de escalas, né? Belo Horizonte, São Paulo, e tem a sua ida para Nova York também, né? E uma coisa Aham. que eu fico pensando muito é essa passagem do tempo, porque assim, eu quero estar em contato com a cultura de rua minha vida toda, embora seja uma cultura geralmente juvenil, assim, mas eu quero estar em contato com ela minha vida toda. E lá a gente já pega uma galera que já está numa geração mais velha que a gente ainda, né? Que começa lá nos anos Muito. 70 e tal. Como é que foi ter contato com essa galera que está lá, que estava nos primórdios? Você conheceu a Martha Cooper, conheceu uma galera tanto do rap quanto do grafite, do break, né? Como é que foi essa passagem por lá? Então, cara, assim, eu tenho que ressaltar uma coisa que eu até não contei, mas eu tenho que isso para você entender o que eu vou te falar, eu tenho que contar isso. A primeira vez que eu vi uma foto da Martha Cooper foi numa revista que chama Dance You Break. É uma foto ícone do hip hop, que é o Lil Crazy Legs segurando um rádio gravador com duas latas de spray em cima. Quem é do grafite sabe muito bem essa foto, né? Sei qual é. E tem o 12 que é grafiteiro e é b-boy, e o Ken Swift na ponte, assim, uma ponte cruzada, e o Lil Crazy Legs segurando, e atrás aquele muraço, assim, cheio de grafite, né? Lotado de grafite. E aí eu tava com o Otávio, eu falei, mano, eu quero ir na casa da Martha Cooper de qualquer jeito, cara. Aí ele falou assim, não, vamos marcar, vamos marcar. E aí a gente foi lá na casa dela, me recebeu super bem, cara, assim, tomamos uma cervejinha produzida no Brooklyn. Ela falou, conhece a cerveja? Tá, tomamos. Só um parênteses para quem não sabe quem é Martha Cooper, ela foi responsável por documentar as primeiras fotos assim de grafite de uma maneira mais profissional lá nos anos final de 70, né? Início de Início de 80. 80, né? Final de 70, início de 80. E aí, cara, tipo assim, aí o Otávio foi e falou assim, ô Marta, o Roger pode ver umas fotos aqui e tal. E ela tinha uns gavetões, cara, uns gavetões assim que você puxa e tá todos os slides de foto, cara. Eu não sei, cara, acho que foi uma coisa meio divina no momento, assim, saca? Porque na hora que eu puxei a primeira gaveta e vi lá assim, B-boys, né? Falei assim, vou no B-boy aqui primeiro. O primeiro slide que eu puxei, cara, foi essa foto. Foi essa foto que eu vi na revista Dance Break.
Cara, o meu olho encheu de água na hora. Eu falei assim, era para eu estar aqui. Saca aquele negócio? Era para eu estar aqui. Eu tinha que estar aqui. Você Foi viu a a primeira primeira vez que em eu que fui, ano? cara. Que ano que você viu a primeira vez a foto? 2000, eu vi em 1984. E E eu você fui na voltou lá em casa 2000 e... 2012. Eu conheci, fui na casa dela em 2012. Foi a primeira foto, eu olhei e falei, puta, até mostrei pro Otávio, olha aqui a foto que eu tirei. Que é essa foto do 12 e o Lil Crazy Legs segurando o rádio. Essa foto icônica, né? Que é a capa do Hip Hop Files, né? Daquele livro dela. E ali eu fui tirando, vendo aquelas fotos todas, ali eu fiquei, puta, mano, é o sonho de todo mundo, né, ver isso. E aí tem uma outra conexão também, né, cara? É que quando eu vi o primeiro livro de grafite que eu vi foi o Subway Art. Eu estava dançando na Praça da Liberdade e, ó, vai pegar o livro aí. Eu estava dançando, é esse mesmo. Eu estava dançando na Praça da Liberdade e tinha um cara lá, mano, tava com um cadastro de b-boy, né, o Fat Lazy assim, eu olhei e falei, mano, e esse cadastro aí, onde é que você arruma esse cadastro? Aí eu falei, eu moro em Nova York e tal. Eu falei, mas esse cadastro aí é a galera que é b-boy que usa, né, mano? Galera do hip hop que usa. Você é b-boy? Você é do hip hop? Eu falei, não sou b-boy, não. Eu faço grafite. Aí eu falei, você faz grafite e tal? Pá. Aí ele foi, enfiou a mão dentro da jaqueta, tirou o livro e falou, olha aí. Era o Subway Art, né, cara? Foi o primeiro livro que eu vi. Aí fudeu, né? Aí a casa caiu. A casa caiu. Esse aí mesmo. Na hora que eu vi essa capa, eu falei, meu Deus. Meu Deus. E engraçado aí, eu peguei o telefone dele, perdemos o telefone dele e nunca mais eu vi esse cara. E o Carioca reencontrou com esse cara em 1998. O cara viu o trampo do Carioca, né, do Crazy Boys, encontrou, e o Carioca me falou, vamos encontrar com esse cara, aí ele também se perdeu de novo. E esse livro tem fotos do Harold Shelfman e da Martha Cooper, né, cara? Que também foi assim, porra, cara, eu tô na casa da mulher que fez praticamente os primeiros registros de alguns trens de Nova York. E o primeiro livro de grafite, as fotos estão aqui na minha frente. As fotos originais estão aqui na minha frente, caralho. Saca? Então, assim, minha cabeça deu um nó, né, cara, na hora, né? Porque, assim, para entender, o pessoal não deve entender muito bem esse tipo de sensação, mas você tem que ter vivido um contexto naquela época e parar nesse contexto, na casa da mulher e ver essas fotos. E aí, enfim, aí eu fiquei louco, né? E aí ela chegou para mim e falou assim, você quer conhecer os lugares onde é que estão a maioria desses grafites aqui na região? Eu falei, quero, Aí saímos ali na região, onde ela fez muita foto de grafite, e a gente foi onde, eu esqueci o nome do lugar, West River, alguma coisa assim, não lembro muito bem. Que onde tinha o grafite do Wild Style, né, cara? Aquele grafite do filme Wild Style. E na pontinha do muro ainda tinha uns pedacinhos desse grafite. Eles tamparam ele. Aí ela falou assim, abre o livro aí para mim. O Hip Hop faz, né? Eu abri o livro. Segura aí que eu quero tirar uma foto sua em frente ao muro. Aí eu, porra, que caralho. Foi, tirou a foto e tal. E aí, enfim, aí ficamos amigos, né? Aí fomos pra festa. Aí chegou lá na festa que eu toquei. Aí eu conheci todos os grafiteiros, cara, dos anos 80. Todos não, assim, mas os principais, né? Dos anos 80 ali. Tava todo mundo ali. Aí um dos caras que eu fiquei muito emocionado de ter conhecido ele, assim, emocionado mesmo, porque foi o cara que praticamente a gente pegou ele muito como referência, né? Que foi o Lee Kimmons. Era um cara que era meio ícone nosso aqui. Era ele de Nova York, né? E os grafiteiros da França. A gente gostava muito também, o Mod 2, Bando. Os caras da França era referência nossa, e em Nova York era o Lee, era o próprio Doze, né? Porque o Doze criou aqueles bonecos lá, os Mugs. Então esses caras eram uma referência nossa. E foi o Cope, né? O Cope, ele é um pouco depois, né? Mas também conheci ele lá. Aí foi uma coisa meio, cara, meio fora do pensamento, meio humano, assim, né? A gente pensava, putz,
A vida inteira eu vendo esses caras e do nada eles estão aqui, né? Conversando como a gente é de rua mesmo, né, cara? Foi uma experiência muito foda isso, sacou? E E é hoje, isso. hoje a Marta, ela tá com o quê? 70 e tantos anos? Assim, por aí? É, E, ela já tá bem velhinha, viu? Eu acho que ela deve ter mais ou menos a idade da minha mãe, assim. Minha mãe tem 78 anos, ela deve estar aí uns 75, 77. e ela Ela tá fotografa os rolê tudo, vai com a galera, né? toda, é. Viaja. E, inclusive, lá no Rio, eu conheci um grafiteiro que chama... o grafiteiro do Rio, ele tem um projeto lá no Rio, também não lembro o nome do projeto. Aí, eu contando essa história da Martha Cooper, a Martha Cooper foi num projeto dele lá no Rio que ele faz nas comunidades lá, saca? E ele falou que a Martha Cooper fez a mesma coisa com ele, cara. É o Meet Fez Favela? Meet Favela, isso mesmo. Isso mesmo. Eu esqueci o nome do cara, gente. Como é que eu esqueci o Eu não nome do sei quem que cara, faz, velho? não, mas foi conhecido o Meet Favela. Ele é o cara que faz. E a Martha Cooper fez a mesma coisa com ele. Fez ele abrir o livro, se eu não me engano, sei lá, e ela tirou a foto dele. Com algum produto dela, ela tirou a foto dele, saca? Puta, tô tentando lembrar o nome do cara aqui, eu não consigo lembrar, velho. Puta que pariu. Mas tá de Deixa boa. pra lá. Depois a gente lembra. Deixa pra lá. Se ele vê, pelo amor de Deus, me desculpe e tal. Foi mal. Então ela tá bem velhinha, mas ela tá na rua. Ela tá tirando foto. Ela vem no Brasil muitas vezes, né, cara? Vem no Rio, vem no Nordeste, São Paulo. Nunca vem em BH. Podia trazer ela aqui para fazer umas Esse fotos em 12 que você BH. conheceu lá é o mesmo 12 que fez a capa do Rapa? Esse 12? O 12 Green, né? O mesmo cara que 12 fez a Green. capa do Rapa. Que ele era da Rocksteady Crew, né? Uhum. Ele era dessa geração do final dos anos 70 dos anos 80, da essa geração de grafite de Nova York, né? Ele foi o criador do Mugs, que é Daquele aqueles bonecos personagem que é tipo um b-boy, assim. que é aqueles Uhum. com as caras assim, né? Com queixão e tal. E aí engraçado que o Gêmeos está fazendo um livro que conta essa história, né, cara? A história dos Gêmeos com a descoberta do grafite, né? E aí eles pegaram depoimento de todas as pessoas que influenciaram eles no grafite, né? E aí tem, cara, umas fotos no livro dos Gêmeos lá, cara, que o 12 passou para ele, cara, ilustrando exatamente de onde que o 12 tirou essa ideia de criar os mugs, cara. Aí tem uma foto dele e do Ken Swift parado assim, aí você vê os bonequinhos e eles parados, de onde eles tiraram as ideias, sabe? Que eles tiraram de desenho, eu esqueci o nome do desenho e dessa coisa da expressão de parar, né? Legal demais. É Uhum. legal pra caramba, cara. Então, E, a gente e vendo hoje a ele tem. raiz, né? Hoje o 12 Green ele tem um estilo mais diferente, assim, né? Que tem uma coisa meio misturada e tal, que é meio esse estilo da capa do disco lá do B, lá do A, do Rapa. Mas ele É, voltou a fazer esses mugs de vez em quando, né? Com uma coisa meio old school, assim. ele sempre faz esses mugs, assim, ele sempre faz um desenho. E ele mistura o mugs com essa concepção dele, né? Essa história Traço dele mais novo. ele mistura bem isso, né? E, inclusive, ele tá morando no Brasil atualmente, né? Acho que pouca gente sabe disso. Ele mora lá acho que Chapada dos Veadeiros. Arrumou um cantinho lá para ele ir lá e fica lá pintando, né? Na dele, né? Coitado, acho que ele passou apertado nessas épocas da queimada aí, das É. queimadas, né? Ele deve ter ficado revoltado lá. E onde é que ele tá morando é praticamente um paraíso, né, cara? Ver aquela situação toda lá e deve ter ficado Nossa, é puto, triste né? demais ver isso que está acontecendo. Muito triste. E ele tá morando aqui, cara. Ele ama o Brasil, né, cara? Ele ama o Brasil. Eu toquei na festa de aniversário dele, acho que foi festa de aniversário dele mesmo. Uma festa que ele fez lá em São Paulo, aí eu toquei lá, e pedi para tocar música brasileira, tal. Ele é muito legal, cara. Cara, muito sangue bom mesmo. Aí ele até falou, eu toquei e falou assim, cara, como é que eu te pago? Aí eu falei, pô, não sei, cara, tô tocando pro 12, né? Aí ele falou assim, vou te dar uma obra de arte. Aí eu falei, nossa, cara. Aí o James falou assim, você não precisa falar nada, mano. Não precisa dar obra de arte, nada não. Só senta com ele um dia e conta as histórias. Aí o 12, não, eu vou sentar um dia com ele e vamos só conversar sobre tudo de grafite, eu vou conversar com ele. Assim, tal. Então, é um privilégio, né? Sentar com um cara desse para trocar ideia.
do início do grafite em Nova York, como é que foi tudo, né? Nesse dia foi legal, cara. Não sei se eu tenho tempo para falar, né? Pode falar, tamo aí, tamo aí. Foi legal esse dia que rolou uma polêmica no Instagram e fizeram uma tag escrevendo grafite não é hip hop, né? Aí rolou uma puta polêmica, aí o 12 fez lá grafite é hip hop e tal. Aí eu cheguei pra ele, e aí 12, e essa parada do grafite não é hip hop? Aí ele deu uma puta risada lá assim tal. Aí a gente conversou sobre isso, né? Como é que essa história do grafite se tornar parte do hip hop, né? Eu até E fazer aí, essa pergunta, foi até bom você tocar nisso, que pulei aqui e não fiz, eu ia fazer essa pergunta. é porque realmente existe. O grafite é antes do hip hop, né? O grafite é 60 e poucos, meados de 60. Ele começou em Nova York e começou na Filadélfia. E os expoentes de Nova York foi o TAC 183, né? 183, e o Cornbread da Filadélfia. Foram os caras ali que, assim, eu não falo que foram os percussores, mas foram os caras que mais pintaram, né, velho? Pintaram nessas duas cidades, né, cara? Vou aproveitar o gancho, esse livro aqui é o Ah, livro que eu já vi contar essa história melhor. aham, Esse livro aqui aham. fala muito desse comecinho lá dessa galera. Desse comecinho. Eu tenho um livro aqui também muito bom, mas está no meio das minhas caixas e não dá para pegar. É, e isso é antes do hip hop. Aí o que acontece? Como é que o grafite vira hip hop? É porque, nesse mesmo contexto que surgiu as festas no Bronx, era o mesmo contexto da galera que estava pintando os trens, né, fazendo aqueles primeiros grafites no trem. Essa galera frequentava as festas. Essa galera frequentando as festas, eles começaram a participar dessa produção visual da festa, né? Essa produção de fazer os flyers, de fazer alguma pintura, alguma coisa, algum pano de fundo para a festa. E, além disso, eles eram frequentadores das festas, né? É aquele negócio, né, cara? O Bronx é um bairro, é um distrito. Então, todo mundo amigo. Ah, pinta, pinta, pinta. Então, aquelas culturas, elas vão se misturando naturalmente, né? Elas vão tendo aquela borbulha, aquele fervor, aquela coisa que vai se misturando ali. Então, o cara que dançava break também era o cara que pintava o metrô, pintava um trem. O cara que pintava um trem muitas vezes era um MC, um cara que era DJ também, o Cole Herc, né, que é o cara que é o pai da parada toda, né? O Cole Herc era grafiteiro, ele pintava trem, saca? Então era tudo, todo mundo misturado, né, cara? Então todo mundo fazia a festa, estava todo mundo junto. Aí quando veio o questionamento de que é isso, né, cara? No mesmo lugar tem um cara que pinta, tem um cara que canta, tem um cara que dança. Que merda é essa, né? Aí que veio esse contexto de chamar que isso tudo faz parte do hip hop. Mas na realidade são coisas diferentes que em um determinado tempo, né? Um determinado tempo, essas coisas ficaram tão entrelaçadas que eles tiveram que criar um nome disso. E o nome foi hip hop, né? Tem a história que foi até o África Bambaato, que isso assim, eu não sei, eu vou ser sincero, eu não sei direito se isso é verdade ou não. Mas tem uma história que fala que o África Bambaato foi fazer uma entrevista, né? Foi dar uma entrevista e um repórter perguntou: "Pô, mas o que é isso tudo que você faz?" Aí ele ficou meio na dúvida, assim, ai, o que é isso? Aí ele foi e falou: "Ah, isso aí é hip hop." Tem essa história. Mas Mas o aí nome o nome hip hop já surgiu no início dos anos 80, né? não, o nome hip hop é nessa transição de final de 70 para 80, porque Uhum. tinha um cara que é o Love Bug Starsky, que ele era DJ e era MC. E nas rimas dele, ele sempre ficava falando hip hop, hip hop, hip hop, tipo que tem no Raps Delight, né? Hip hop, né? Ele tipo falava isso.
Mas também tinha o MC do Grandmaster Flash, que também usava esse jargão de hip hop, que era se eu não me engano, era o Scorpio e o Melly Mel. E se eu não me engano, também acho que tinha um outro cara, que eu não lembro o nome, que também usava esse jargão na hora que pegava o microfone para ficar agitando a galera, eles ficavam da hip hop, the hip hop. E agora, recentemente, eu estava lá com Gêmeos e vendo o livro que eles estão fazendo, né? Eles conseguiram um material que explica que essa palavra hip hop, isso já veio da época do Lindy Hop, que é a dança Lindy Hop, saca? O hop veio da dança Lindy Hop, Era uma dança meio ligada ao jazz já ainda? ligada ao jazz, ao rock, né? Então, é mais ligado ao jazz que também foi pro rock Uma depois. vez o So, eu vi um pedaço na oficina do So que ele mostrava uns vídeos da galera dançando, tipo jazz e esses rocks primeiros e tal, com uma forma muito parecida com o break, né? Com... É. Então, esse nome hop já veio lá do Lindy Hop, que é, né? Então já tem essa história dentro dessa cultura negra, né? Que já veio do jazz e tal, também. Que esse nome já circulava nessa época, esse nome, hop. O hip, não sei muito bem, mas o hop já rolava ali. Então veio esse jargão de hip hop, hip hop, hip hop, e então veio essa história que eu não tenho certeza se realmente isso é verdade, eu tenho até que ver se isso realmente é verdade, que o África Bambaataa se sentiu meio, puta, e agora? O que eu falo? Qual que é o nome disso tudo? Aí falou, isso é hip hop. Então surgiu meio assim. Aí essa coisa do 4 elementos também diz que é uma história que o Mr. Wiggles que falou sobre isso, né? Por causa dos 4 elementos, da natureza, e tinha uma coisa meio do Kung Fu também, aí os caras embolaram isso tudo, e todas essas coisas dizem que isso tudo era tudo na base da brincadeira, saca? Os caras foram brincando com essas coisas e surgiu isso, né? Mas Mas virou a tal ponto que hoje a galera reconhece, né? Por exemplo, pegar África Bambaataa, reconhece. a galera reconhece. Agora é hip hop mesmo, acabou. Não tem como você querer criar uma outra história. Sim, lógico que tem várias histórias dentro dessa história primordial, né? Tem várias, já vi várias histórias que o Grandmaster Flash não foi o primeiro a, a, a usar o mixer tal. Quando eu estava lá nos Estados Unidos, várias pessoas falaram assim, não é bem assim não, tal. Mas aí tem essas controvérsias todas, mas essa história principal, a base mesmo, é essa que a gente já conhece, né? O resto tudo eu acho que é uma questão meio de complemento e tal. Mas o nome hip hop já pronto, já solidificou. Mas aí a gente tem que entender também que nem todo mundo que faz grafite é hip hop e nem todo mundo que é hip hop faz grafite, né? Então, vamos supor, por exemplo, tem muita gente que está fazendo, que a gente pode colocar dentro do street art, que não tem nada a ver com hip hop. Nada a ver. Mas como tem o contato com outros artistas de rua, que são do hip hop, acaba tá dentro desse contexto também do hip hop, saca? Que é a mesma coisa lá no início. Você tá na rua, você não é do hip hop, mas tá com a galera do hip hop, você acaba se misturando, todo mundo acaba se misturando, né? Então, por exemplo, tem artistas que eu acho que eu vejo trampo assim e vejo que não, a galera não se liga tanto no hip hop. É uma galera que tá fazendo um trampo, mas ao mesmo tempo tá com a galera do hip hop. Então, mano, é aquela coisa da rua, né, cara? Sabe? Aquele negócio. Tem muita gente bem de estéticas parecidas, né? Do punk, do skate e tal, mas que não necessariamente tinha relação com hip hop, né? Tipo, igual aquela história que eu contei do cara que ia lá no terminal andar de skate, entrava na roda, a gente dançando break, o cara ia andar de skate no meio da roda. E a gente vai falar, não, mano, sai fora aqui, você tá louco? Não, de jeito nenhum. Quanto mais a gente agregar, né? Quanto mais pessoas da rua se agregar, sendo ou não do hip hop, mas a gente tá ali junto, todo mundo se respeitando, todo mundo trocando informação, mais a coisa vai ficar forte, né, cara? Mais a gente vai ter autonomia para a gente ocupar o espaço na rua, né?
Então, acho que é isso. Não tem muito que separar ou dividir e tal. Mas, não sei, né? Tem gente que fala que tem algumas tretinhas, porque quem faz letra, quem faz aquilo, tem essas tretinhas, mano. Eu não tô nem aí para essa história, mano. A galera Na pinta na verdade, eu também, rua, é legal. na verdade, também a gente tem uma coisa que eu fico pensando muito, que é o lance também da geracional, né? Assim, querendo ou não, a nossa cabeça com 20 anos é diferente da cabeça de 30, que é diferente da cabeça de 40. E a gente vai mudando as preocupações, as prioridades vão mudando um pouco também. Então, às vezes, também eu vejo Sim, pessoas fazendo críticas que eu faria com 20 anos. Não estou querendo diminuir nem com nada disso, não, mas é porque são momentos diferentes da vida da gente mesmo. Às vezes você fala, eu é, estou em outro momento da minha vida, de boa. Nem que o que a é, pessoa está criticando é pior ou é melhor, mas é um momento diferente da vida. Eu, pelo menos, vejo muito é. isso. Assim, me preocupa muito conseguir olhar o hip hop, as culturas de rua, como cultura mesmo, como uma cultura que acompanha Aham, a sua vida toda. Então, assim, a aham. partir do momento que você está ali naquela cultura há 20, há 30, né, vai para 40 anos numa cultura, aquilo já faz parte da sua vida, faz parte do seu projeto de vida. Então, vai acompanhando as suas mudanças também, né, na sua vida. Pelo menos, eu gosto Sim. de pensar muito nisso, da É, longevidade no contato com a cultura de rua. assim, por exemplo, na nossa época, tinha várias polêmicas que a gente ficava assim, meio. Grafite tinha que ser com spray, pá, não pode pintar sem spray, não, tal. E aí a gente descobre latex, começa a pintar de latex. Não, pelo menos o traço a gente faz no spray, né? Vamos fazer o traço no spray, pelo amor de Deus, né? Tal. Cara, que são coisas banais, né, cara? Se for pensar assim, né? O que interessa é o trabalho. É o que você vai terminar de fazer ali. Lógico, pô, você sair à noite, você vai querer pintar um trem, vai pintar de latex, é um trampo muito mais. Não dá, né? Vai ter que ir com spray, vamos pintar com spray, né? Mas na rua, cara, o material. é, Naquela época tinha as polêmicas, hoje já não tem as polêmicas. Hoje as polêmicas são outras, né? As polêmicas são outras. Para falar a verdade, eu nem sei direito quais são as polêmicas, porque eu acho tão legal tudo que está sendo feito, Eu acho tão também. legal, né? Que para mim não tem polêmica nenhuma, assim, né? Lógico Eu que tem acho, alguma coisinha, eu, tem uma eu, coisinha ou outra assim que eu acho meio paia, assim, isso aí tá meio paia, né, tal, mas eu gosto é de. pequeno. Eu até fui parar estudando isso também, porque eu gosto da cultura de rua como um todo. Eu acho tudo muito rico como forma de conhecimento e tudo. Eu acho que é isso É, também. Em todo lugar tem gente que às vezes é mais picuinha, tem gente que é mais de boa, tem gente que fica mais cri-cri com as coisas, fica menos com outras. A vida segue, né? Normal. Tem mesmo. isso é coisa de adolescente. Você pode ser adolescente, pode ser velho rabugento também, né? Então, assim, Tem velho rabugento também. ô Porque Roger, tem muito velho rabugento também que é chato mesmo, né? não Eu já pode fui, não. eu já fui mais rabugento. Eu acho que eu era mais rabugento quando era jovem, sabia? Mano? Eu acho que eu era Pode mais não. cri-cri. Pegava, quando eu era mais novo, eu acho que eu pegava mais no pé da galera, assim, né? Eu É, pegava muito no pé, eu brincava muito com o Laupin, né, velho? Laupin, que é o Demorou, que a galera demorou. hoje conhece como Demorou. Foi Eu zoava rebatizado. ele demais, né, cara? Eu zoava ele, mas era tudo na base da brincadeira. Tenho o maior respeito pelo E você sabe Demorou. que hoje, assim, eu reencontro com a galera assim, do início, para mim é muito precioso, assim. Eu estar num rolê, trombar com Demorou, trombar com você, trombar com Vaguinho, assim, MTS. É como se fosse uma galera que carrega uma história junto, né? Eu acho muito bom isso, É, assim, também. é legal demais se encontrar com todo mundo, assim. E eu acho legal também encontrar, assim, no meio dessa galera, tá a galera nova, né, Ah, cara? é Foi uma demais. experiência, foi uma experiência muito boa lá. O primeiro que a gente fez da fábrica lá, né? O fábrica de grafite. Aí que tava uma molecada, né? E muita menina, né, cara? Muita mulher pintando, né, cara? Aí lá na mesma rua, lá assim, você pegava, tinha a Z-Reis, aí tinha a Soul, com ai Fênix. meu Deus do céu, a Fênix, aí, aí do lado da Fênix já estavam vocês já mais lá em cima, mas, porra, é uma galera que tava ali, sabe? Você podia pegar uma linha ali, uma linha de gerações ali, né, cara? Aí lá do outro lado já tinha o Ed, já tinha a galera, né, o Ferro, e lá na outra ponta Bolinho, e aqui, bicho, é legal pra caralho você ver isso. É muito legal, né? As Minas de Minas. Cara, não tem essas coisas não tem preço. Hoje Não tem preço você ver o isso. que eu mais gosto hoje é esses eventos e sopa de letras, que tá todo mundo É, pintando. Eu acho bonito demais isso, eu acho muito bonito. cara.
Eu também acho isso bonito pra caramba, você chegar... Nossa, cara, é muito legal, cara. Aí você vê que a rua tá viva ainda, né, cara? É, Não vai acabar, não vai acabar. Não adianta a polícia descer a porrada, porque não vai acabar. tá Não vai só acabar. É aumentando. igual, eu sempre falo que é igual dente de tubarão, saca? Tem aquela primeira fileira que quebra, aí ela cai e vem outra. Quebrou, saca? Cultura de rua é dente de tubarão, cara. Ele vai Pô, quebrando e vai... Aquela fileira que vai um compondo o outro. E eu acho que sim, que nem você falou. Assim, ah, você acha? Eu sou da primeira fileira de dente de tubarão que já caiu e já veio outra aí, e a gente mordendo volta tudo, né? também. E a gente volta como deixa É, tubarão volta também. também, né? Eu tenho que achar onde é que tá meu dente, está aqui no chão aqui. Ô, Roger, o papo tá Mas é bem ótimo, isso. mas eu vou ter que encerrar por causa do tempo. Eu até deixei estourar um pouco, porque o papo estava muito bom. E Ah, aí tem um legal, momento cara. aqui que eu deixo meio aberto para a pessoa falar alguma coisa que eu não perguntei que quiser e fazer um jabá, falar assim onde que acha seus trampos, suas coisas, ver na internet. E alguma coisa que Ah, você queira cara, falar que eu não falei. O microfone é aberto aí para você. se quer ver alguma coisa minha, agora eu tô mais no Instagram mesmo. Rede social eu tô meio cortei, sabe assim. Achei muito tóxico, mesmo eu usando rede social para fins profissionais, começou a ficar um pouco tóxico, assim, eu não gosto disso, né? Não gosto Eu muito também estou dessa, evitando muito. Eu estou evitando muito não também. gosto muito, assim, acho que ficou muito pesado. Então eu uso só o Instagram, se quer ver minhas coisas, estão no Instagram ali, né? Não está tendo muita coisa, porque essa pandemia eu estou produzindo menos, estou cuidando mais de outras coisas, assim, pessoais, então dá para me encontrar ali, saca? E eu acho que é isso, cara. Eu acho que eu gosto mesmo é mandar um salve para todo mundo que está pintando até hoje. E, né, até hoje o Bar tá pintando, eu acho do caralho ver o Bar pintando. E com aquele estilo de 86, anos 80 ali, 87, Rajão, com né? aquele mesmo estilo, não mudou nada, né? Às vezes, às vezes o pessoal fala assim, ah, o cara não evolui, né? O cara não evoluiu, não evoluiu. Cara, daí ele tá mantendo o que ele aprendeu e pronto, deixa, né? Ele, o Nego, vejo eles pintando aí hoje. E aí você pega e vê também os trampos, né, da Fênix, que é uma mulher de uma outra geração, né, cara? Quase 30 anos depois da do Nego. E acho que é isso aí que é o mais bonito que tem hoje na rua, né? Acho que é isso aí. É o recado que eu dou para a galera continuar sempre. Os dentes de tubarão sempre tá substituindo, né? Sempre vindo gente nova, fazendo coisa nova e é isso. Acho que é isso aí mesmo. Ô, Roger, brigadão. Eu agradeço você também por estar Qual que é o fazendo seu, essa. qual que é o seu link? DJ Roger D. Bom demais. Ô, Roger, DJ agradeço Roger demais. D. Sempre bom conversar com você. Estouramos do tempo aqui porque estava muito bom. Uhum. E melhorando essa pandemia, a gente tromba para tomar um cafezinho e bater mais papo. Vamos tomar Beleza? aquele cafezinho igual a gente tomou aquele dia lá. Bom demais. Vou marcar. Trocar altas ideias. E te ver também, né, velho? Pô, saudade de você aí, cara. Vencer essa E telinha e você... encontrar de uma vez, E né? vou te falar com você que seu quarto é bonito pra caramba, viu? Aqui é o meu ateliê, né? Esse aqui é o meu ateliê. Eu faço Bonito jabá aqui, demais, mas eu viu? falo. É, bonito demais, viu? Depois eu tenho que arrumar uma tela sua aqui pra colocar na minha casa nova que eu tô reformando. Tem Próximo que... café vai ser aqui, então. A gente marca aqui. Beleza, então. Valeu, Obrigado, Roger. Bim. Abração, viu? Um abraço, tudo de bom aí. Valeu.